Você já agradeceu a Deus hoje? A paz do Senhor, meus irmãos. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E como vocês puderam ver, eu vou estar abordando sobre a gratidão, né, pessoal? O quão importante nós sermos gratos ao Senhor. E eu vou tentar abordar ela em pontos específicos, né, pontos chaves. Pois fazendo uma autoanálise dos meus vídeos, uma autocrítica, né? Eu quero tentar abordar isso de uma maneira mais seguindo separando por partes, né? Para que não fique uma mistureba no final e vocês fiquem um pouquinho perdidos. Mas vamos lá então, me acompanhe. Se a gente vai precisar de um referencial, qual melhor senão a palavra, né? E, bom, galera, a Bíblia ela vai nos ensinar que a gratidão não é apenas, como a gente pode falar, só um sentimento, mas ela é uma atitude de vida diante do Senhor. Indo direto no nosso alvo como uma flecha, brincadeira pessoal, mas vamos resumir isso de maneira direta, né? O que é a gratidão, né? Ela pode ser definida como um reconhecimento de todo o favor e graça imerecida de Deus, pois nós somos falhos e não merecemos nada do Senhor, né? É tudo por causa da graça. E é um ato de obediência e um estilo de vida que a gente deve cultivar, nós devemos praticar em todas as circunstâncias que a gente vive com Deus na nossa vida, né? E reconhecendo o plano e o cuidado do Senhor que Ele tem conosco. E devemos ser gratos ao Senhor tanto em momentos bons, quando a gente está lá no topo, né? A gente pode definir como quando estamos lá em cima, tá tudo correndo bem, você está tendo um trabalho, teu trabalho está ótimo, você está passando uma fase boa, tua faculdade está arrebentando as notas, tirando um 10 um 9 ali, um mil. É, você tem dinheiro na conta, você tá conseguindo comprar suas coisas, pagar suas contas, mas vai dizer, né? Assim é fácil a gente reconhecer isso, né? Ser grato a Deus quando a gente tá no topo, né? Eu ouço você, eu ouço a gente agradecer quando a gente tá lá embaixo. Aí é isso que é isso que Deus quer nos ensinar, né? Não apenas ser grato no momento bom, mas também no ruim, né? Porque senão a gente nunca vai crescer espiritualmente, né? Abra sua palavra é, em Salmos, no Salmo de número 100. Quero que vocês estejam acompanhando comigo aqui, onde o salmista ele vai abordar no versículo 4, é, onde ele afirma: Entrai por suas portas com ações de graça e em seus átrios com louvores. Rendei-lhe graças e bendizei o seu nome, o nome do Senhor. E o salmista, pessoal, ele vai estar declarando sua gratidão ao Senhor, né, de maneira específica aqui, direta. E por que isso é importante, né? Pois aqui vai mostrar que a gratidão, um dos benefícios que ela gera, quando você reconhece o Senhor, você agradece Ele, Senhor, obrigado pelo meu dia. E o Senhor vai lá e abre mais uma porta de qualquer área da tua vida, né? Tipo, quando você já é grato no pouco, o Senhor te coloca sobre muito. E, mas como eu mencionei o exemplo básico, né? Ela abre portas para você na presença de Deus. A gratidão faz isso. É um dos benefícios que ela causa. Sem contar que ela faz nos amadurecer espiritualmente, pois ela bota nosso ego em xeque, né? A gente parou de murmurar e tá agradecendo a Deus. E Deus, vendo isso, o Senhor se agrada, né? Diferente da gente se espernear, ficar irado e agir como um louco ali, né? Mas é uma postura que Deus se agrada muito, né? Mostra como você olha, você tá amadurecendo. Isso é muito bom. E nos faz enxergar o quão incrível é o nosso Pai, que é o Senhor, né? O nosso Deus celestial, um Deus amoroso, maravilhoso, causa essa mudança de postura na nossa vida, né? E abre outras portas para você, né? Seja de emprego ou outras áreas, qualquer outra área da sua vida, né? Quando você é grato ao Senhor, ao invés de murmurar, né? Segundo exemplo de graça que a gente vai ter no Antigo Testamento. Abra comigo sua palavra e me acompanhe aqui em Daniel, capítulo 6, pessoal, versículo 10, onde mostra a firmeza de Daniel. Aqui vai falar, pessoal, e Daniel
quando soube que a escritura estava assinada, ele entrou em sua casa e, abertas as janelas de seu quarto, que davam para Jerusalém, ajoelhava-se 3 vezes ao dia e orava e dava graça diante do seu Deus, como antes também costumava fazer. E aqui a gente tem um grande exemplo de fé, né? Daniel, a gente, como sabe, foi um grande profeta do Senhor, né? Que enfrentou Nabucodonosor, o seu regime opressor ali, que ele e Sadraque, se eu não tiver enganado, Abidnego, né? Seus amigos ele enfrentaram esse cruel imperador, né? E aqui vai mostrar, pessoal, tipo, o que que a gente pode é, aprender com isso, né? Que mesmo em tempos difíceis, né? Nesse tempo que Daniel estava sendo proibido até de orar, né? Ele proibido de clamar ao seu Deus, né? Tipo, é, por Nabucodonosor, né? E seus asseclas, né? Ali que estavam proibindo isso, né? Ele ainda assim se ajoelhava 3 vezes ao dia para servir de exemplo para nós, né? E dava graça a Deus. E qual é a lição que a gente aprende com isso? A gente aprende que a gratidão, ela não depende apenas das circunstâncias, né? Mas da confiança em quem Deus é. O nosso Deus é o nosso Deus que está acima de todos os deuses, acima de todos os deuses, e nem o imperador, não importa o inimigo, não importa o tamanho da sua batalha, você deve ser grato ao Senhor e saber que Ele cuida de tudo. E você não a sua gratidão, a minha gratidão, não deve depender apenas das circunstâncias, mas na pessoa de Deus, em quem Deus é. Agora nós vamos estar indo um pouco mais para frente e abordando a gratidão no Novo Testamento, onde a gente vai ver também dois exemplos práticos de Jesus, né? Que o primeiro sendo o dos peixes e o segundo em relação aos 10 leprosos que foram curados por Cristo. Então, pessoal, me acompanhem aqui em São João do Novo Testamento, onde Jesus alimenta 5.000, realizando o milagre dos pães. Beleza? Capítulo 6, 11. E Jesus tomou os pães. O pouco é muito se Deus estiver envolvido, que a gente pode ver, né? O pouco que Deus faz na nossa vida já é muito, né? Mesmo aquilo que a gente pode fazer muito para Deus, pode acabar sendo pouco, né? Mas só um pouquinho do que o Senhor joga ali na nossa vida já é bastante. E havendo dado graças, é o que ele sempre fazia e o que nós também devemos fazer, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E o outro exemplo, como eu mencionei para vocês, está no Evangelho de São Lucas, do Novo Testamento, no capítulo 17 e os versículos 15 ao 18, onde vai mencionar para a gente. Então um deles, quando viu que estava sendo um samaritano, voltou glorificando a Deus em alta voz. E aqui a gente pode ver que todos nós, como crentes, né? Nós crentes devemos glorificar ao Senhor continuamente. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os que foram limpos? E onde estão os 9? Os 9 eram indicativos da maior parte de Israel dessa época, ou seja, eles foram ingratos, né? E o que a gente pode abordar, né? Que um ponto triste, né? Que a gente mostra aqui que apenas dos 10 leprosos que Cristo curou, né? Apenas um deles voltou para agradecer a Deus, né? Mostrando como os outros 9 foram ingratos, né? Apenas queriam a cura, mas não reconheceram o Senhor Jesus, não deram gratidão a Ele pela sua ação, pelo milagre que Ele realizou na vida deles, e simplesmente meteram o pé. Mas o que isso vai mostrar pra gente que a gratidão, ela revela quem realmente reconhece a mão de Deus na sua vida. Por isso nós temos que tomar muito cuidado, né? A gente querer apenas um milagre, mas não querer agradecer a Deus por isso, né? Não querer ter um relacionamento com Ele. Tome muito cuidado com isso. Terceiro aspecto importante, pessoal: a gratidão na nossa vida da igreja, né? Em comunhão com os nossos irmãos. Em Filipenses, a carta escrita por Paulo, onde vai falar bem assim pra gente. Me acompanha aqui em Filipenses 4,
versículo 6, onde Paulo vai afirmar: Por nada estejais inquietos, ou seja, não se preocupem com nada. Antes as vossas petições sejam em tudo, conhecidas diante de Deus. Isso fala também a respeito de todas as coisas materiais, físicas, espirituais, e também pela oração e súplicas, continuando, onde ele apresenta a solução para a preocupação, que é a oração com fé, com ação de graças, novamente exaltando a gratidão. E isso inclui tudo o que Deus fez por nós no passado, o que Ele está fazendo no presente e o que Ele fará no futuro. Então vocês viram mais esse ponto importante, né? Como devemos lidar com a gratidão em comunhão com os nossos irmãos, né? Apresentando nossas súplicas a Deus, não ficando ansioso por nada, por mais que a gente sabe que a ansiedade é um grande mal que a gente sofre é um grande mal do século que a gente sofre hoje, né? Infelizmente. É uma, é uma pena que a gente fica irado. Mas, como eu posso dizer para vocês, ela. E também vai falar em Tessalonicenses 5,18, né? Onde também vai dizer que Paulo também vai deixar uma ordem clara, né? Que em tudo dai graças, porque esta vontade de Deus em Cristo, Jesus para convosco. Ou seja, o que ele quer abordar nisso, né? Que a gente deve perceber a vontade de Deus. Não, a vontade do Senhor é que a gente seja grato em todos os momentos, né? Como eu abordei anteriormente. Em todos os aspectos da sua vida, todos eles. Momentos bons, momentos ruins, no seu acordar, no seu deitar, no seu comer, no seu falar, por você estar trabalhando, ter um trabalho. Mesmo que você não tenha, você tem que agradecer a Deus, porque pois o Senhor vai se encarregar de providenciar isso. Mas você ser grato ao Senhor, tanto nos momentos bons como nos ruins. Ou seja, não apenas nos momentos de glória, mas também nos momentos de luta. Eu tentei emendar como se fosse fazer um punho ali, mas. Mas é isso, pessoal. Seja grato ao Senhor, tanto nos momentos bons como nos momentos de luta. Na aplicação prática, a gratidão ela abre os nossos olhos para enxergar o cuidado do Senhor em cada detalhe da nossa vida. E enquanto o mundo vive murmurando, né? Muita gente murmura hoje, né? Eu odeio esse trabalho, eu odeio minha vida, coisas assim, né? Tipo, isso é terrível, você fazer essas coisas, né? Não faça isso. Eu sou prova viva que eu já murmurei muito, principalmente no passado, eu acabei atraindo algo que não era de Deus para minha vida. Paguei o pato, foi algo horrível falar para vocês. O Senhor me ensinou a ser grato, né, pela minha vida. Foi a lição que eu aprendi, né? Quando você é grato ao Senhor, você atrai coisas boas. Você atrai amizade. Quando você agradece pelos seus amigos, pode ser que o Senhor providencie mais alguém. Quando você agradece pelo seu trabalho, o Senhor pode providenciar um futuro melhor para você. Nada é impossível para Nossa Senhora, não é mesmo? E ela transforma a ansiedade em paz. Você não fica tão, putz, eu preciso disso agora. Imediatamente você não fica doidão, né? Desculpa a expressão que o pessoal meio a gíria que a gente usa bastante aqui. Você não fica loucão, né? Porque o importante é você ser grato pelo que você tem agora, mesmo que não seja algo que você não tem, né? Algo que você queria ter muito, mas você não tem agora. Mesmo assim, agradeça ao Senhor. Faça isso, por favor. O Pai sabe, Ele te ama muito. Deus é um Pai muito amoroso. E Ele tem o melhor para você nessa terra. E lembre-se, a gratidão, ela materializa coisas boas para o futuro. Não murmure, porque quando você murmura, o inimigo age ali, né? O diabo vai se encarrega de encomendar algo ruim na tua vida, né? Quanto mais você murmura, mais você atrasa as coisas que Deus tem para você e você acaba tendo aquilo que o maligno quer, né? Portanto, essa é uma lição importante. E basicamente é isso. A gratidão transforma a ansiedade em paz. Você fica em paz consigo mesmo, com Deus. E a murmuração em louvor e a fraqueza em força. E quando você agradece a Deus, você basicamente está dizendo: Senhor, eu confio em Ti. E você confia no caráter de Deus.
sabendo que Ele cuida de tudo. Partindo agora pro nosso quarto tópico, pessoal. E eu acho que é o quarto. Se eu tiver enganado, me corrijam. Mas os benefícios da gratidão. Bom, pessoal, quando você. Um deles é o foco em Deus, né? Quando você faz isso, você muda totalmente. O Espírito Santo, ele quebra o seu ego, né? Ele reduz você. Ele eleva você à humildade, né? A nossa arrogância sai fora, a murmuração vai embora. E a gratidão nos ajuda a manter o foco no Senhor, o nosso relacionamento com Ele, orando, fazendo o nosso pão de cada dia, né? E no plano dele maior, né, que é a salvação que a gente não merecia, mas Ele deu pela graça, uma graça merecida, pois nós somos pecadores, e através do seu Filho Jesus, que morreu por nós, o Senhor Jesus, e na soberania do Senhor, pois sabe que Deus, quando você confia no Senhor, Ele rege todos, como eu mencionei, Ele rege todos os aspectos da sua vida, sem exclusão de nenhum, todos eles, absolutamente todos. E nos faz nos concentrar mais em Deus do que nos nossos desejos, né? Pois a gente tem, muitas vezes a gente tem desejos egoístas e ou foca demais no problema, né? Esquece de Deus, que é maior do que o nosso problema. Portanto, a partir desse, eu deixo essa lição para você hoje também. Não foque no seu problema, né? Não foque na marcha da bezerra. Foque em Deus. Foque no Senhor que está lá em cima no céu, no alto, que te ama muito. E sabe que Deus, quando Deus bate o martelo, o problema se extingue e já era. Portanto, foque, não olhe para o problema, olhe para Deus, seu Pai, que pode resolvê-lo em um estalar de dedos. Segundo benefício, pessoal, crescimento espiritual. Ela nos faz expressar gratidão, expressar a gratidão nos faz crescer em fé e em confiança, fortalecendo a nossa conexão com o Senhor, né, diariamente. Portanto, ficamos mais confiantes em Deus e crescemos espiritualmente. Quem sabe a gente pode ter experiências muito incríveis com o Senhor. E o último ponto é a transformação pessoal, onde quando cultivamos a gratidão, praticando ela diariamente em nossa vida, a gente vai encontrar mais paz e satisfação, vencendo problemas como a ansiedade e transformando a nossa perspectiva e a nossa experiência do presente. Chegamos ao final desse vídeo, mas antes eu queria propor um desafio para cada um de vocês. Listem pelo menos 3 motivos pelos quais vocês são gratos ao Senhor. Seja pela vida de vocês, pelos seus pais. Pense em qualquer coisa, pode ser qualquer coisa literalmente no seu leque, na sua gama de opções. 3 motivos pelos quais você é grato ao Senhor. Então eu proponho esse desafio para vocês, não se esqueçam, e façam disso um hábito diário. Pratiquem diariamente, cada manhã, 3 motivos pelos quais você é grato a Deus, e confesse isso em oração ao Senhor. Porque a gratidão não apenas honra o Senhor, mas ela também transforma o nosso coração. E eu termino esse vídeo com uma mensagem, com palavras do apóstolo Paulo, onde ele menciona em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, onde ele vai falar para nós: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ou seja, não importa o que aconteça, ou quantas circunstâncias possam parecer negativas, nunca devemos deixar de dar graças ao Senhor, pois essa é a vontade de Deus. Portanto, que a partir desse momento, que a gratidão seja a marca da sua vida cristã. Todos os dias, em cada aspecto da sua vida. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de curtir, comentar aqui embaixo e compartilhar com algum amigo ou amiga que precisa, para que a gente possa crescer esse canal cada vez mais e alcançar muitas vidas para o Senhor Jesus. Eu vou ficando por aqui então, galera. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus.